Meus amigos, bem-vindos ao Infopetro, um programa do seu canal GE. Hoje nós estamos aqui com a professora Clarice Ferraz, que vai conversar conosco sobre os desafios da introdução das energias renováveis no setor elétrico brasileiro. Clarice, quando a gente imagina a introdução das energias renováveis na geração de eletricidade, a gente imagina sempre que essas fontes é mais uma fonte, ou seja, você pode gerar a partir de carvão, a partir de nuclear, a partir de gás e aí a partir de eólica, de solar. Então essa é uma visão. Uma outra visão é que, na verdade, essa introdução representa uma mudança completa da geração de energia elétrica, ou seja, o que representa essa introdução de fato? Você colocou bem as duas maneiras como a gente tem encarado essa questão, né? Então, a primeira visão ela é equivocada. Tá? A gente não pode realmente tratar as novas energias renováveis como fontes tradicionais de energia. Tá? Elas mudam por quê? Porque tem a característica da intermitência. Tá? Então eu não posso brincar de somar um pouco de vento, somar um pouco de solar e pegar e fazer o meu sistema elétrico estar funcionando da mesma forma. Não, elas não vêm só para somar. Elas vêm para somar, mas também alteram a forma de funcionamento. Tá? Se a gente continuar tratando o setor elétrico da maneira tradicional, sem levar em conta as adequações que a gente tem que fazer para que essa introdução se passe bem, a gente vai ter sérios problemas. Tá? Tanto de equilíbrio de sistema como de preços. Então a gente pode imaginar que quando a gente coloca as renováveis no jogo, o jogo fica completamente diferente. Os desafios são outros. O que significa esses outros desafios? Quer dizer, quais são os desafios técnicos, quais são os desafios econômicos, os institucionais, né? O que representa quando você coloca a renovável? Essa pergunta é enorme, vamos lá. Grande, né? É exatamente isso, né? A gente vai ter que tratar de tudo que se refere ao setor elétrico. E você colocou bem, são problemas institucionais, econômicos e também técnicos, né? A gente está tratando de eletricidade, que é uma coisa extremamente complexa. Então, essa característica delas, da intermitência, ela traz novos desafios com ela. Tá? Em termos, vamos dizer, técnicos, né? O que eu preciso agora? Então, eu estou tratando com fontes que eu não tenho mais aquela disponibilidade. Então, muda a minha disponibilidade. Não tenho fontes despacháveis. Estou tratando com fontes que tem quando tem vento, tem quando tem sol. Eu que tenho que estar pronto, meu sistema tem que ser robusto e estar pronto para absorver essa geração quando ela chega. Certo? E, então, essa é uma grande diferença. Então, se eu tenho essa intermitência que varia muito, eu preciso estar pronto para recebê-lo, então a gente precisa de quê? De um sistema que tenha muita flexibilidade. A flexibilidade vai estar como? Tanto nas fontes de geração com as quais eu vou complementar a minha matriz, como também na transmissão e na distribuição, porque são esses setores que vão trazer essa eletricidade para o sistema. Então, na verdade, a gente precisa de mais flexibilidade em tudo, quando a gente está falando de mais renováveis. A gente vai precisar de novas fontes que possam fornecer um backup adequado para essa intermitência e vai precisar de linhas cada vez mais inteligentes também para responder da melhor maneira possível a esse desafio, tanto de transmissão como de distribuição. E o que muda em termos econômicos? Econômicos, vamos lá. Então a gente tem essas fontes que se caracterizam por uma grande necessidade de capital inicial, né? Então a gente precisa de um capital grande para colocar a torre, para botar os painéis e tudo, e depois é mais operação e manutenção. Então o investimento que a gente tem que fazer é no início do ciclo de vida dessas plantas. Então a gente tem que ter modelos de financiamento que se adequem a esse perfil de investimento, tá certo? O Brasil encontrou uma solução interessante para esse sistema, porque a gente precisa de pegar um financiamento grande, então eu posso assinar um contrato de longo prazo através dos leilões que vão me garantir uma renda já garantida com a qual eu vou poder honrar o dinheiro que eu captei para justamente realizar esse investimento. Isso é uma maneira interessante de tratar esse problema, esse desafio, né, do capital necessário para a gente introduzir a energia renovável. E em termos institucionais, quer dizer, das instituições, das políticas públicas para essa atividade? Aí são diversos problemas. Assim, vamos ter dois problemas, né? Assim, tanto da larga escala, quando a gente está falando de eólica, e da solar. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está falando de novas introduções de novas fontes,
A gente está tratando de mudar o jogo que está lá. Então tem os players que já dominam o mercado, que já conhecem as estruturas, que já têm acesso às linhas de financiamento, as políticas públicas são normalmente feitas em função das fontes que estavam lá. Então agora, para eu entrar, né, então tudo isso a gente está tratando como também barreiras à entrada, são barreiras institucionais, tá, para essas novas fontes. E a gente vai ter que tratar de superá-las. Como é que pode se fazer isso? Tá? Pode ser através de divulgação de informação, simplesmente. E pode ser uma coisa mais agressiva, de também estar ajudando economicamente. Tá? E aí, bom, a gente tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. Tá? Mas uma mudança de paradigma também. Clarice, além de muitas vezes as pessoas tratarem as fontes renováveis como se fosse uma fonte a mais, muitas vezes as pessoas tratam as fontes renováveis como se fossem todas elas iguais, como se fosse a mesma coisa, como se houvesse uma homogeneidade entre elas, quando na verdade existe diferenças com relação à escala, à centralização ou não centralização dessa geração. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Esse ponto é fundamental. Tá? As características da energia eólica e como ela vai se integrar no sistema são completamente distintas daquelas referentes à energia solar. Sobretudo aqui no Brasil, que eu sei que a gente vai tratar isso no próximo bloco, mas já podemos ver pela essência da tecnologia o que são as necessidades são distintas. Né? Então, a gente está falando de energia eólica, a gente está quase sempre falando de energia que entra já em grande escala. Tá? Então, não é mais um pequeno aporte, não. Ela vem para brigar, entra pesado, ganha os leilões. Então, a gente tem já 6 giga de eólica no Brasil. Então, a gente tem que integrar isso, que vai ser despachado para todo o nosso sistema, vai ter que incorporar essa quantidade grande de energia. Os desafios da eólica, então, eles estão muito relacionados ao setor de transmissão, certo? Então, é para integrar uma energia intermitente que chega em larga escala, certo? Então, os desafios também são grandes, certo? E a gente precisa integrá-lo nesse sistema. Quando a gente vai falar de energia solar, em alguns países é diferente, ela também vem em larga escala, a gente conhece aquelas fazendas solares enormes, tá? Não vai ser o nosso caso aqui. A gente já tem aqui uma planta, algumas pequenas plantas que não são economicamente muito viáveis até agora. Então, o Brasil, ele assiste à entrada do solar através da micro e da mini geração, certo? E isso é fundamentalmente diferente da energia eólica, né? Por quê? Porque ela vai se instalar em sistemas residenciais, tá certo? São micro aportes que estão sendo injetados nos sistemas, tá certo? Então já não é um problema de transmissão, ela vai afetar diretamente o setor de distribuição, tá certo? E como essa pequena, não é uma pequena carga como a eólica, né? Eu tenho um parque e vai entrar bastante, eu já sei, quando está ventando já é difícil de integrar, mas é aquilo. Quando é o solar, são milhares de microgeradores que vão estar injetando eletricidade na minha rede de distribuição. Então é preciso que a distribuidora se adeque a isso. Então são desafios de portes diferentes. Tecnologicamente tem que ser tratados diferentes. É que, na verdade, são duas agendas diferentes. São agendas né? diferentes. A eólica tem uma agenda técnica, econômica, institucional, e a solar tem uma agenda distinta, tecnicamente, economicamente e institucionalmente. Clarice, quer dizer, essas são as questões mais gerais que são colocadas quando a gente discute os desafios, né, da introdução das energias renováveis na matriz de geração de eletricidade. Se a gente se concentrar no caso brasileiro, né, essas energias estão entrando na matriz energética brasileira e numa matriz muito particular que nesse momento tem grandes desafios a serem vencidos, principalmente no caso do setor elétrico, das restrições à construção das barragens, a restrição ao uso de reservatórios, ou seja, a gente pode imaginar que o setor elétrico brasileiro ele está atravessando uma transição, um momento de transição e que as renováveis elas vão ter algum papel nessa transição. Então, o que eu gostaria de conversar com a Clarice no próximo módulo do programa é justamente sobre esses desafios. Mas quais os desafios? Os desafios para o Brasil. Né? Como é que o Brasil pode introduzir essas fontes de tal maneira que isso ajude a gente a vencer os desafios da transição elétrica brasileira. Então isso é o que a gente vai conversar com a Clarice
no próximo módulo do programa.